Fala, meus magos da fotografia, Rogério Júnior mais uma vez por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 fatores essenciais para aumentar a nitidez das suas fotografias. Para quem não me conhece, trabalho com fotografia de casamentos e ensaios de casais há mais de 20 anos e sou criador do método Fotografia Cobiçada. Então a gente vai falar sobre esses 5 fatores que, na minha opinião, são muito importantes para você ter mais nitidez nas suas fotografias, que muitos fotógrafos relevam e não levam esses fatores em consideração na hora que estão fotografando ou até mesmo na hora que vão fazer a sua pós-produção. São eles os olhos, os nossos olhos, as lentes que a gente trabalha, os sensores das câmeras, a técnica fotográfica que a gente usa, e finalmente o tratamento da imagem, a finalização da imagem. Então vou passar ponto a ponto por cada um desses fatores, explicando o porquê desses fatores serem tão importantes para a nitidez da sua fotografia. Antes de mais nada, o maior erro dos fotógrafos é não levar em consideração cada um desses pontos que eu acabei de falar. Relevam esses pontos e acham que lá no tratamento das imagens, lá na última etapa da finalização do trabalho, ele acha que ele vai conseguir resolver o problema da nitidez. Então ele deixa de passar por todos esses pontos, ele releva todos esses pontos e chega lá na frente, ele tenta resolver esse problema e muitas das vezes ele não vai conseguir resolver ou ele não vai conseguir atingir uma nitidez, uma qualidade de nitidez boa para as suas fotografias. Esse eu acho o principal erro que os fotógrafos cometem, principalmente a galera que está começando, achar que tudo se consegue resolver lá na frente no tratamento da imagem. Não é muito bem assim que funciona. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque lá no início, quando eu comecei a trabalhar com fotografia digital, eu entrei por dentro dessa tecnologia, saí do filme e já mergulhei na tecnologia digital ali, quando a fotografia digital começou, e eu comecei também a tratar fotos para muitos fotógrafos, Além de fotógrafo, eu também sou designer, também sou editor, enfim. Então, eu tratava foto para muitos fotógrafos, e eles em muitos momentos me questionavam: Rogério, por que a minha foto não está tão nítida? Por que as fotos estão assim? O tratamento não está legal. Então eles questionavam o tratamento da imagem como se o tratamento da imagem fosse a única coisa essencial que fosse dar nitidez para as fotografias dele. E eu explicava que não era assim. Já lá atrás eu já explicava para eles que não funcionava dessa forma, que existiam técnicas de fotografia que, aliadas ao tratamento de imagem, trariam mais nitidez às fotografias. O primeiro ponto deles é o olhar, Através do nosso olhar, através dos olhos, a gente enxerga o mundo e enxerga a nossa fotografia. Então é essencial para a gente ter nitidez na nossa fotografia que o nosso olhar esteja enxergando realmente com nitidez. Às vezes a gente pensa que está enxergando bem, mas não está. Quando vai até o oftalmologista, você vê o quanto você estava enxergando mal. Então enxergar bem, cuidar bem dos nossos olhos é a primeira coisa que eu acho para a gente ter nitidez nas nossas fotografias. Não só na hora da gente capturar as imagens, mas também na hora da gente finalizar as imagens ali no computador, na hora do tratamento das imagens. Também é muito importante você estar com o seu olhar bem apurado. Então o primeiro item que eu acho muito importante são os olhos, e que muitos fotógrafos relevam isso, pensam que estão enxergando muito bem e vão levando isso ao longo dos anos, e isso vai comprometendo a nitidez da imagem. Bom, o segundo ponto deles são as lentes. Primeiro ponto com relação às lentes. Você costuma limpar suas lentes? Você costuma limpar suas lentes antes de começar algum trabalho? Eu tenho o costume sempre de limpar a lente antes de começar um trabalho, e depois que eu termino, antes de guardar, eu também faço a limpeza e guardo. Então, é um ponto fundamental para você ter nitidez. Eu vejo fotógrafos, principalmente de evento, trocando lente rápido ali, colocando o dedão ali na lente, enfim. Você trabalha com as suas lentes limpas, toma o cuidado de trabalhar com as suas lentes limpas. Suas lentes têm fungo, você faz algum tipo de tratamento para suas lentes estarem sempre limpas ali, sem fungo. O segundo ponto com relação a isso, o tipo de construção das lentes. A gente sabe que existem lentes que são um pouco mais nítidas do que outras por conta da sua construção, do tipo de vidro que é usado, do tipo de cristal que é usado nessas lentes. A gente sabe que lentes
fixas são normalmente mais nítidas do que as lentes zoom. A gente sabe que as lentes fixas mais claras, elas são mais caras e um pouco mais nítidas do que as outras lentes. Então, enfim, as lentes mais robustas, com a construção mais robustas, com um tipo de vidro mais especial, são lentes mais caras e normalmente são lentes mais nítidas. Então, a gente saber o tipo de lente que a gente vai trabalhar também determina o tipo de nitidez que a gente vai ter na nossa fotografia, beleza? Outra coisa ainda com relação às lentes, o tipo de filtro que você usa. Se você usa qualquer tipo de filtro na frente da lente, o filtro que você está usando é um filtro de qualidade, é um filtro que realmente tem qualidade ou não, é um filtro de segunda linha, enfim, isso também é uma coisa que vai na frente da lente, que também, se não tiver qualidade, influencia na nitidez da sua fotografia. Então, esse também é um outro ponto muito importante. Então, revisando, os 3 pontos com relação à lente é o tipo de construção, a limpeza e o tipo de filtro que você usa na sua lente. Olha só quanta coisa eu já falei com relação à nitidez de imagem que muitos fotógrafos deixam passar. Só estamos no segundo ponto, ainda faltam mais 3. Outro ponto muito importante são os sensores das câmeras, beleza? Então, alguns aspectos importantes a se considerar com relação aos sensores são a densidade de pixel, beleza, desses sensores, a quantidade de pixel que tem no sensor e a área do sensor, o tamanho do sensor. Vamos começar com a qualidade do sensor. A gente sabe que a qualidade do sensor influencia diretamente na qualidade de absorção de luz, né? Então, os fabricantes vêm trabalhando cada vez mais para os sensores terem uma melhor qualidade na absorção da luz, né? Na busca dessa luz, na melhora e na modernização desses sensores para captação melhor dessa luz. Um exemplo dessa escala de melhora são os sensores da Nikon, né? Então, a gente tem Nikon 600, Nikon 610, 750, D, 780, Z6, Z6 II. São sensores de câmeras com o mesmo tipo de fabricação, no mesmo tipo de construção. Sendo que esses sensores eles vêm sendo evoluídos ao longo do tempo pela Nikon, né? E assim também com outros fabricantes. Eles vêm sendo evoluídos, mas têm a mesma base de construção. Só que eles vêm melhorando a captação de luz a cada lançamento de câmera nova, eles vêm melhorando essa captação de luz desses sensores. E a gente nota a melhora desses sensores porque você tem a mesma base de construção de uma D600 com uma Z6, por exemplo, você tem um sensor de mesma base de construção, só que se você pegar uma imagem de uma câmera e uma imagem da outra, você vê a diferença de qualidade de captação da luz, que é justamente essa melhora que os fabricantes vêm fazendo nos sensores. Mas a base de construção é a mesma, a melhora que vem sendo feita a cada lançamento, como eu disse antes. Outra coisa também é a quantidade de pixels. A gente sabe que a quantidade de pixels no sensor também influenciam na nitidez da nossa imagem. A gente sabe que nem sempre um número maior de pixels vai trazer mais nitidez para a nossa imagem. A gente sabe que um número maior de pixels, dependendo do tamanho do sensor, a gente tem uma certa dificuldade da captação desse sensor com relação à luz. Então, essa variável aí é muito importante. Vou citar um exemplo. A gente tem celulares aí com 100 megapixels de resolução. Mas olha o tamanho do sensor dele, é um sensor muito pequeno. Ele tem dificuldade de trazer nitidez para as imagens, ele tem dificuldade de captação melhor da luz. Diferente de um sensor de 24 megapixels full frame, aonde você tem 24 megapixels somente ali, somente não, que já é bastante coisa, mas você tem uma capacidade desse sensor de captar luz muito melhor do que os 100 megapixels num sensor pequeno. Então, você comparando uma imagem de uma câmera com 24 megapixels e um celular com 100 megapixels, você consegue comparar a diferença da qualidade da captura dessa luz e você vai ver isso a diferença na nitidez da sua imagem. Outro ponto que eu acho muito importante, eu acho que é o ponto mais importante de todos esses que eu vou falar aqui, a técnica fotográfica. A técnica que você usa na hora que você está fotografando. Então, primeira coisa a ressaltar sobre a técnica fotográfica. A gente sabe que
a nitidez da imagem é afetada pelo diafragma que você está fotografando. Então, a abertura que você usa está diretamente ligada à nitidez da sua fotografia. Então, a gente sabe que as aberturas 2 pontos acima e 2 pontos abaixo da maior e da menor abertura da sua lente. Esse intervalo é a parte mais nítida da sua lente. Então, se você quer maior nitidez nas suas fotografias, não fotografe com a abertura máxima e não fotografe com a sua abertura mínima. Beleza? Então, a gente sabe que esse intervalo influencia muito na nitidez das nossas fotografias. O segundo ponto é quanto maior o ISO que a gente usa, a gente sabe que a gente compromete a nitidez da nossa imagem. A gente sabe que se a gente eleva muito o ISO, a gente tem um comprometimento da nossa imagem. Isso aí é incontestável, todo mundo sabe disso. Né? Apesar de toda a tecnologia, a gente sabe que se a gente fizer uma comparação, a gente consegue ver que existe uma diferença de nitidez conforme você vai elevando o ISO da sua câmera. O terceiro ponto é o tempo de exposição que a gente trabalha. A gente sabe que a velocidade influencia muito. Então, adotar aquela regrinha básica de você fotografar com a velocidade, com tempo de exposição, o dobro da distância focal, no mínimo o dobro da distância focal que você está trabalhando, você vai garantir a sua nitidez de fotografia. Sabemos também que quanto mais fechada a distância focal, mais fácil de tremer a imagem você tem. Então, se você tem uma teleobjetiva, você tem uma distância focal mais fechada, você tende a ter que trabalhar com a velocidade um pouco, o tempo de exposição ou velocidade um pouco mais alta para você evitar essa tremida, né? Então, quanto maior a distância focal que a gente tem, menor a distância focal, né, a lente mais aberta que a gente pode trabalhar com a velocidade um pouco mais reduzida, mas sempre trabalhando naquela regrinha básica ali de estar fotografando com o dobro da velocidade da distância focal. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, tomar muito cuidado. Está com teleobjetiva, tem que aumentar um pouco a velocidade. Está um pouco mais aberto, mantenha a regrinha básica. Beleza? Um outro ponto importante é a maneira com como você segura a câmera, né? Tem fotógrafos que não seguram a câmera direito, não prendem a respiração em determinadas situações para fotografar. Eu tenho essa técnica comigo toda vez que, principalmente quando eu estou em teleobjetiva, fotografando entrada, por exemplo, de padrinhos, entrada de noivo, de noiva, eu prendo minha respiração, travo o braço aqui, seguro a lente, seguro a câmera e faço a fotografia do jeito que eu tenho que fazer. Beleza? Se você fotografar assim, de qualquer jeito, com certeza você vai dar uma balançada, você vai tremer, você acha que não está tremida, mas está. Às vezes a gente confunde foto tremida com foto fora de foco. Ah, essa foto está fora de foco. Não, ela não está fora de foco. Ela está tremida. Você balançou na hora que estava fazendo a foto. É imperceptível às vezes, principalmente quando você está com uma teleobjetiva, com uma tele ali, você vai pensar que não, mas vai. Então, esse é um outro ponto muito importante. O outro, a fotometria correta, né? Se você não tiver com a fotometria correta ali, você não pode perder informação ali na hora de perder muita informação para cima, estourar o branco, deixar muita informação, perder muita informação nas sombras e depois você vai ter que trazer isso no software de edição. Isso também pode comprometer a sua nitidez na sua fotografia. Então, olha quanta coisa envolvida na técnica de fotografia que podem atrapalhar a nitidez da sua fotografia. Então, a gente falou sobre as aberturas, a gente falou sobre o ISO, a gente falou sobre o tempo de exposição, né, a velocidade que a gente trabalha, a gente falou sobre como segurar a câmera, né, a técnica de segurar a câmera, a técnica de como a gente vai fotografar, e a gente falou sobre a fotometria, né? E também tem um outro ponto muito importante, ficar atento ao tipo de foco que você vai estar trabalhando. Então, se movimentou, trabalhe com foco contínuo. Se você está fotografando alguma coisa que está parada, foco simples. Então, ficar de olho também no foco é uma coisa muito importante. É uma das coisas mais importantes também. Então, são 6 etapas aí dentro da técnica de fotografia que você tem que ficar de olho para você ter mais nitidez nas suas fotos. E por último, o tratamento das imagens, né? A gente sabe que o tratamento das imagens é a finalização de tudo aquilo que a gente já falou. Então, se você fizer tudo aquilo que a gente já falou corretamente, você já vai trazer uma imagem para tratamento de excelente qualidade, com uma excelente nitidez.
E a gente sabe que a claridade, o contraste e a textura, né, que a gente vai aplicar ali dentro do tratamento também influenciam na nitidez das nossas imagens. Beleza? Saber aplicar corretamente a nitidez de saída também é um ponto muito importante. Se você carrega demais, você não traz um potencial legal, você exagera e a imagem fica com muita nitidez ali, uma nitidez artificial que não funciona legal. Então, trabalhar essa nitidez de saída com qualidade, ter essa técnica ali, saber usar o software de edição direitinho com relação a essa nitidez de saída, vai melhorar essa fotografia que você já trouxe com uma qualidade maravilhosa. E por último, a aplicação de nitidez localizada, né? Então, se aplicar ali com os pincéis ali, com os filtros, a nitidez localizada aonde você exatamente quer aplicar. Assim você consegue tirar o máximo da nitidez da sua fotografia. Cara, eu acho que eu nunca fiz um vídeo tão legal com relação à nitidez de fotografia. Eu trouxe aqui praticamente tudo que eu faço na minha fotografia para tentar trazer a maior nitidez possível das minhas fotografias, beleza? Então, se você aplicar isso na tua fotografia, eu tenho certeza que você vai melhorar a nitidez das suas fotos. E eu tenho certeza também que você deixa algum desses pontos aí para trás na hora que você está fotografando. Então, vê de novo esse vídeo, assiste novamente, anota todas essas paradas e aplica na sua fotografia. Enfim, conforme eu disse, foi uma aula completa sobre nitidez, todos os aspectos, todas as coisas que eu faço e todas as coisas que eu te aconselho que você faça na sua fotografia. Você que está começando, então, principalmente, se você levar isso atento e começar a trabalhar esse tipo de coisa dentro da tua fotografia, é muito mais fácil você levar isso para a tua vida toda do que o cara que já começou fotografando errado e tentar incluir essas coisas dentro da fotografia dele. É igual construção, que nem eu costumo dizer. É mais fácil você comprar um terreno vazio e construir a casa do jeito que você quer do que você comprar uma casa já pronta e ter que reformar essa casa inteira. É a mesma coisa. O fotógrafo que está começando, ele já colocar essas coisas dentro da fotografia dele, dentro da maneira dele fotografar, ele vai já levar isso para a vida dele toda, ele vai ter sempre fotos mais nítidas, sem esse tipo de problema. O fotógrafo que já está trabalhando de maneira errada, ele vai demorar um pouquinho para encaixar isso, mas consegue encaixar com facilidade. Então, aplica essa parada na tua fotografia. E lembrando, se você quer se aprofundar mais dentro da fotografia de casamento, dentro da fotografia de ensaios de casais, eu tenho um treinamento chamado Fotografia Cobiçada, que baseado nos 4 métodos, os 4 M's do Fotografia Cobiçada, que são 4 métodos, eu dividi esse curso. Dentro de 4 métodos, a gente aborda todos esses assuntos aqui que a gente falou e muito mais, são mais de 100 aulas só de fotografia de casamentos e de ensaios dentro desse treinamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, deixa principalmente os seus comentários. Vou ter o maior prazer de responder a todos eles. Se você aplica tudo isso na sua fotografia ou não, se eu deixei alguma de fora ou não, que você aplica aí na sua fotografia para a gente trocar uma ideia. Ativa as notificações, segue a gente por aqui, segue a gente em todas as nossas redes sociais. E é isso aí, gente. Era o que eu tinha para falar sobre nitidez de fotografia. Tamo junto. Até um próximo vídeo.